não apenas de realizações musicais, mas principalmente de realização pessoal, né? Ela chegou aí quase aos seus 90 anos de idade com muita saúde, apresentando muito bem-estar. E é justamente para falar a respeito de saúde, de bem-estar, de você estar em dia com o que a sociedade médica demanda dos seus exames, da sua rotina, do seu check-up, mas também de você se sentir bem com você mesmo. E para isso, hoje aqui no Toca Uma Pra Mim, a gente vai conversar com o Dr. João Duca, ele que é responsável pela clínica Feel Better. E quando a gente fala a respeito de se sentir bem, a gente precisa realmente pensar mesmo em como que a gente se sente com o nosso próprio corpo, com a nossa própria autoestima, com o nosso próprio rosto. Porque se for só para seguir padrão de beleza, eu vou até tomar a liberdade aqui, doutor João, de reforçar que a beleza, o chamado padrão de beleza, ele muda muito ao longo da sociedade, né? Vamos pegar, por exemplo, na Grécia Antiga, onde todo mundo tinha que ter um corpo atlético, musculoso mesmo, independente se homem ou mulher. Aí você chega de repente ali no século XVIII, se a pessoa era mais gordinha, talvez até obesa, aquilo era visto como um sinal de beleza extrema, porque significava que a pessoa tinha fortunas, né? Se ela tinha muito dinheiro para se alimentar o tempo todo, a toda hora. Hoje em dia não é mais assim, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, mas a gente sabe que pode contar com bons profissionais, como por exemplo o Dr. João Duca, para nos conduzir nessa busca do bem-estar, da autoestima e não só da beleza, né, Dr. João? Bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade. Nada, pessoal, bom dia a todos aí, boa tarde quase, agradeço muito o convite aí das meninas da 94, é uma honra estar participando aqui e estar colaborando aí para todo mundo, para todos os ouvintes, dando algumas dicas e algumas informações sobre saúde, né? Você tocou aí no tema autoestima, estética, beleza, a gente sabe que é uma coisa que está super em alta, principalmente no Brasil, país tropical, onde tem muita praia, né? Mas a gente sabe que estar em forma física, né, ela não significa apenas autoestima. A gente sabe que uma melhora da composição corporal traz benefícios a curto, a longo prazo. A gente sabe que o excesso de gordura, ou a depender dessa quantidade de excesso de gordura, a obesidade, ela é classificada como uma doença e a gente deve encarar de forma bem séria, tá? E tratar da forma correta, muitas vezes com medicação, com acompanhamento multidisciplinar, e é isso que a gente tem feito na clínica Feel Better, que tem 1 ano já de fundação. A gente está em ajuste, né? A gente está, graças a Deus, crescendo, aumentando a equipe, mas a gente tem esse olhar diferenciado, 360, porque muitas vezes a gente vai no médico, às vezes vai em algum profissional e, aqui eu cuido da parte de nutrição, tem que ir em outro lugar para ver a parte do remédio, o negócio de treino é com o personal. Lá a gente tenta organizar a vida dessa pessoa para ver, para que lado que eu tenho que ir, onde que eu tenho que investir meu tempo, meu dinheiro, e assim ela consegue um resultado melhor, não só para a saúde, mas também para a forma física, para a autoestima, para a estética. Excelente, doutor João. E eu quero que você comente, por favor, já que você fez uma apresentação tão interessante a respeito da clínica Feel Better, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação a respeito da sua trajetória, né? Como que a medicina entrou na sua vida, ou se realmente esse cuidado, esse olhar mais humanizado sempre foi uma constante desde muito cedo. Eu formei em medicina por influência, obviamente, dos meus pais, eles são médicos também, e eu acabei indo para o segmento da saúde. Eu tenho uma vocação boa para trabalhar com pessoas. Se eu não fosse fazer medicina, eu já falei até em outros programas, eu ia acabar fazendo educação física, fisioterapia, alguma coisa relacionada a isso, e acabou que eu me encontrei. Eu sempre fui muito de exercício físico, era muito ansioso e fiz a residência de medicina do esporte, né? Uma residência clínica, não é cirúrgica, mas a gente aprende a tratar várias doenças por meio do exercício, artrose, obesidade, dores crônicas, né? E lá eu pude, no hospital, ter a oportunidade de ver muitas pessoas, além de usarem remédios, mas também terem o exercício como uma ferramenta fundamental. E a partir daí, eu acabei tendo algumas experiências no alto rendimento, com esporte profissional, futebol. Eu preferi sair um pouco, porque eu não queria ser empregado, ou não queria estar, né, nessa forma de remuneração. Eu preferi abrir, vamos dizer assim, o meu negócio na medicina, mas promovendo sempre a saúde. Então, a promoção à saúde é exatamente isso, cuidar dos fatores de risco, trabalhar o estilo de vida da pessoa, como que eu posso me comportar
para que eu tenha menos doença e que eu viva mais com mais qualidade de vida. Doutor João, eu vi uma publicação muito interessante, sim, onde você explica sobre como determinadas doenças clinicamente diagnosticadas podem acabar interferindo na nossa aparência, né? Uma publicação onde você utiliza a IA, né? IA, enfim, para construir ali uma face de uma mulher ou que tem Hashimoto, ou que está sofrendo de diabetes, ou com cortisol em níveis muito altos. E aí, gente, o doutor João conseguiu fazer essa ilustração, digamos assim, porque ele conhece não apenas o reflexo estético, mas principalmente esse desequilíbrio orgânico. E na maioria das vezes, eu acredito que possam ter pacientes, né, que se preocupam às vezes com essa aparência cansada, as bolsas, uma ruga, uma pele com uma textura diferente do que tinha e acha que aquilo é só estético, é creme, é esfoliação, e quando na verdade esse olhar que a Feel Better propõe é justamente de olhar o ser humano integralmente para ver todos os resultados possíveis de uma boa saúde, né, doutor João? Exatamente. Lá a gente busca esse olhar 360, algumas doenças realmente como a diabetes, o excesso aí de cortisol, uma deficiência hormonal, a gente consegue perceber e nós médicos somos treinados para tentar identificar isso. A apresentação clínica, antigamente não tinha exame, né, pessoal? A gente ia muito no exame clínico mesmo, e uma parte importante do exame clínico é você fazer a observação desse paciente, uma escuta atenta também para escutar as queixas, mas lá a gente tem esse cuidado de olhar como um todo, a parte psicológica, né, a parte nutricional, a parte do exercício, como que tá, porque não podemos ser sedentários, né? E, obviamente, uma motivação adicional que dá é a melhora da estética ou da autoestima, né? Então, a gente busca isso não como um desfecho, uma coisa primária, ou seja, a gente precisa melhorar a estética, mas é uma coisa que vem em consequência. Excelente. Eu vou tomar a liberdade de segurar o Dr. João um pouquinho a mais aqui na 94 Live hoje, porque a gente ainda tem algumas questões muito importantes para falar a respeito, não apenas desse cuidado estético, mas principalmente desse cuidado com a saúde que vai se refletir